Vamos começar com a nossa live de hoje, né, gente? Onde eu disse pra vocês que a gente vai trabalhar sobre como é que a gente consegue unir o rendimento, tá? E benefícios, né? Os rendimentos financeiros realmente, tá? E os benefícios pedagógicos, né? Por quê? Porque eu vejo muita gente, muito professor, né? Eu fiz esses tempos, eu até fiz uma enquete aqui com vocês e perguntei assim pra vocês: gente, como que vocês costumam fazer a cobrança, né? Das mensalidades, das aulas de vocês, né? E a grande maioria me respondeu que costuma usar o que, né, normalmente se usa aí, que é a mensalidade. Tá? Agora eu vou explicar pra vocês como é que essas coisas aí acontecem lá no cérebro das pessoas, né? Como é que essas coisas rolam lá dentro, como que esses processos acontecem e como que a gente pode usar esses processos cerebrais nesse momento de montar isso, de fazer todo esse esquema a nosso favor, de uma maneira que seja bom pra gente e bom pro aluno, ok? Tá? Alguém me perguntou aqui, deixa eu dar uma paradinha, alguém me perguntou aqui se a live vai ficar salva. Sim, a live aqui do Instagram eu vou deixar salva por 24 horas, tá, gente? Depois ela vai embora, tá? E lá no Face, normalmente eu tiro ela em seguidinha, tá? Mas aqui no Insta, pelo menos por 24 horas, vocês vão ter a live aí, certo? Boa noite, Bianca! Tudo bom, querida? Tudo bem? A Bianca tá sempre aqui com a gente, sempre acompanhando. Bacana. Muito, muito bom ter vocês todos aqui, certo? Então, vamos lá, vamos continuar aqui que eu tava falando pra vocês. Como que a gente consegue fazer isso, tá, gente? Então, eu vejo muito isso, né? E aí cobra mensalidade, e daí de repente daqui a pouco alguém não vai, e aí daqui a pouco alguém, né? Aí chega lá mês de julho, o pai não quer pagar, ou quer recuperar a aula, ou quer isso, enfim, fica aquela coisa. O que que acontece? Por que que isso acontece? E como que a gente pode fazer isso ser diferente? Como que a gente pode aliar essas coisas, tá? Boa noite, aqui a Escola de Dança Fabiane, do interior de São Paulo. Boa noite, Fabiane, seja bem-vinda. Quem quiser ir se apresentar, gente, à medida que eu consigo ver, eu vou dando um oizinho, tá? Vou olhando e vou vendo. Pessoal do Facebook, como eu tô hoje com a câmera do Face invertida, para vocês poderem ver aqui as anotações, né, não ficar espelhadinho. Então, o pessoal do Face, de vez em quando, eu vou ter que olhar pro lado aqui para poder ver os comentários de vocês, tá? Mas vocês podem colocar que eu vou olhar, tá bom? Quem tá lá no Face, tá? Eu vou olhando também. Então, vamos lá. O que que a gente tem, né? O que que acontece, tá, gente? Então, pra quem tá lá, ó, quem tem o material, quem não tem ainda, entra lá no Telegram, baixa o material pra acompanhar. E eu vou mostrar agora aqui, vamos começar, né? Com essa primeira parte do nosso material, onde a gente vai falar, ó, sobre como que acontece esse processo. Então, quando o cérebro da gente escuta essa palavrinha chamada mensalidade, que mensagem, tá, que a gente envia para o nosso cérebro, ok? Então, vamos pensar. Quando vocês escutam mensalidade, vocês pensam em quê? Qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Mês, certo? Então, mês é a primeira coisa que vem à nossa cabeça quando a gente pensa em mensalidade. E aí a gente fragmenta, né? Se eu pago uma mensalidade, eu pago algo para frequentar durante um mês, certo? E aí a gente tem essa noção temporal, né, que foi nos ensinada lá na escola desde cedo, desde que a gente, né, começa a entender essas divisões de tempo, né, porque a gente aprende a dividir o tempo quando a gente é criança, né? Então, quando a gente diz muitas vezes para as crianças, você vai ter que dormir tantas noites para que chegue o dia do seu aniversário, né, ou para que chegue o final de semana, né? E depois a gente começa a ter entendimento de que tem semanas, né? E aí que tem meses e que tem anos. Então, quando a gente recebe isso, a gente aprende, a gente foi condicionado, nosso cérebro foi condicionado a medir o tempo dessa maneira. E quando eu penso em um mês, eu penso em quantas semanas?
Respondam aí, vê quem que vocês conseguem. Quantas semanas eu penso? Rapidinho, rapidinho. 4 semanas. E o que acontece com isso? Isso quer dizer que quando eu pago, né? O meu cérebro recebe essa mensagem. Eu estou pagando uma mensalidade. Essa mensalidade, essa palavra manda mensagem pro meu cérebro de que isso significa que eu estou pagando por aulas durante um mês, durante 30 dias, e que isso se refere a 4 semanas. Só que nem sempre é 4 semanas. E aí é que a coisa começa a enlouquecer as pessoas. Porque a gente vai ter meses em que a gente tem 3 semanas. Ou meses que a gente tem 5 semanas, gente. 5 semanas, certo? E aí, a mensagem que é enviada pro cérebro, quando tem 5, o cérebro não reclama, tá, gente? Quando tem 5, tá tudo ok, certo? Por quê? Porque é uma coisa do ser humano. Eu estou ganhando algo. Se eu estou ganhando algo, tá tudo certo. Mas se eu estou perdendo, eu passo a me sentir prejudicado, né? E quando eu me sinto prejudicado naquilo que eu tô fazendo, né? Naquilo que eu tô me propondo, né? Eu não me sinto confortável com aquilo. Então, quando a gente tem um mês que tem um feriado no dia da aula, ou a gente tem um mês com um período de férias, como por exemplo o mês de julho, que é um mês onde a gente sempre tem férias, gente, né? Você tem as férias escolares, isso acontece lá na escola, isso acontece em vários lugares. O que acontece, né? Você sente, né? A mensagem que é mandada é: se não tem 4 semanas, né? Esta mensalidade precisa ser menor, ou esta mensalidade não me serve tanto, ok? Então a mensagem que a gente manda para o cérebro é: o curso de dança é fracionado, eu fraciono o curso, tá? À medida em que eu trabalho com uma mensalidade, certo? Isso também me dá a possibilidade lá para o nosso cérebro, tá, gente? De você poder começar, de que as coisas começam e terminam mensalmente. Quando mensalmente você renova uma coisa, você dá para o seu cérebro uma sensação de início e final dentro daquele mês. Então, né, para as pessoas, o que acontece lá dentro é que o curso, ele começa, né, como se as aulas, né, tivessem início e finalização. Então, se eu quiser parar, eu paro no próximo mês. Ele perde um pouco a noção de continuidade, certo? E é por isso que já há algum tempo as escolas regulares, elas não trabalham mais, tá, com esta noção de mensalidade, certo? Nem os planos de saúde e nem várias outras questões que são feitas dessa forma, tá? Então, o que acontece, né? Se eu mudar essa perspectiva, se eu mudar essa noção e esse entendimento, né, eu consigo fazer com que as pessoas entendam melhor como funciona o curso, com que elas consigam aderir melhor ao funcionamento de um curso e de um curso que tem continuidade, certo? Por quê? Porque ninguém entra na escola regular, por exemplo, num segundo ano, num terceiro ano, num primeiro ano, tá? Para fazer 2 meses e parar. As pessoas sabem que elas precisam fazer um ano letivo inteiro. Por quê? Porque existe um planejamento. Porque você parcela em várias vezes, mas você não paga pelo mês. Entendem a diferença? Tá? E é isso que a gente vai ver agora, certo? Então, o que a gente vai ver agora é justamente essa diferença. Então, para quem tem o material, lá na segunda página do material, tá? A gente vai falar agora sobre outras modalidades de pagamento. E o que a gente pode fazer para modificar essa sensação, certo? Então,
a maioria das escolas, né, a maioria de nós trabalha com um ano letivo, certo? Que tem um início lá no comecinho do ano, né, por agora, por fevereiro, né, no máximo março, e que vai ir até dezembro. Aí a gente tem ali um recesso, né, a gente mora no Brasil, os nossos períodos de férias escolares são no verão, né, no nosso verão, e isso vai acontecer ali mais ou menos por dezembro, né, e tal, aqui no nosso hemisfério, ok? Então, o que a gente pode fazer, tá? Pra gente poder fazer isso, a gente tem que fazer o seguinte, a gente precisa pensar que, assim como eu não quero ficar fatiando esse ano para que as pessoas fiquem o mais tempo possível, né? Eu quero o quê? Eu quero que as pessoas tenham essa noção. Então, a melhor maneira que eu tenho, tá, para fazer essa cobrança, esse entendimento, é eu trabalhar com um curso. Então, este curso tem um valor X, certo? Um valor X, ok? Que vai te levar para outra, que você vai poder parcelar em algumas parcelas, certo? Então, deixa eu só ver aqui que a Bianca colocou uma coisa que eu acho que é importante. Os pais não pagaram nem novembro, nem dezembro e nem janeiro. Tá, Bianca, vamos resolver, tá? Já vou explicar como fazer isso, tá bom? Olha só, o que acontece? Você tem lá um valor do curso, certo? E você vai fazer com que esse curso possa ser parcelado. Só que você vai precisar ter segurança para isso e você vai poder, você só pode parcelar no período em que a pessoa estiver fazendo aula, ok? Ou você vai ter que garantir isso de outras formas de pagamento que a gente vai falar daqui a pouquinho, certo? Então, o que você faz, né? Você vai criar um valor para o seu curso, tá? E que esse curso vai acontecer, vai ser seu valor X, e aí você vai ter muitas maneiras diferentes que você pode proporcionar para que esse pai possa pagar, certo? Então vamos pensar como fazer, tá bom? O que acontece, tá? Vamos lá, vamos passar aqui para nossa outra página, né? Então você vai ter, né, o curso que vai te gerar um valor e que você pode parcelar, certo? Continuando aqui no nosso material, vamos pensar. O que acontece? Quais são os benefícios, né, disso? De você ter curso e você não ter mais mensalidade. Para o aluno, quando você apresenta que você tem um curso de um ano letivo inteiro para o pai, tá? Você está mostrando para ele que o que você ensina tem um grau de progressão. Que ele realmente vai aprender alguma coisa durante aquele seu ano. Então, a primeira coisa que você vai mostrar para ele é que vai existir evolução no aprendizado. E que esse aprendizado que essa criança vai ter dentro da sua sala de aula, certo? Que essa evolução, que esse aprendizado que ele vai ter lá, vai servir para dança e vai servir para que mais? Para a vida dele. E aí você vai conseguir mostrar todas as coisas que você tem para passar para o aluno, ok? Então você dá para esse pai essa noção de que pedagogicamente você tem uma estrutura tão bem organizada que a criança vai sair do ponto A e vai chegar no final do ano lá no ponto B que você traçou, com seus objetivos, com todas as questões, porque você está oferecendo para ele um curso, né? É um curso livre, né? A gente não é um curso formativo, é um curso livre, mas um curso onde ela vai poder ter uma evolução. Então, pedagogicamente falando, você mostra para esses pais, você vai trabalhar com essas crianças de uma outra forma, tá?
de uma maneira bem diferente do que de uma coisa fragmentada mensal. Eu venho aqui, faço ali meia dúzia de passinhos durante 4 ou 8 aulas no mês, e daí no mês seguinte eu não dou continuidade. Não, eu venho aqui e essa professora me mostrou que ela tem um plano de curso, que realmente é um curso composto por X aulas, nós já vamos chegar aí nas X aulas, tá? Composto por X aulas, que a gente vai poder trabalhar, né, nesse período, e eu vou, e a criança vai evoluir, vai desenvolver tais e tais habilidades, né? E daí a gente tem, quem é aluna do HDD sabe todas as habilidades, quem já me ouviu falando várias coisas, que eu já falei sobre muitas habilidades que a gente trabalha, que vai poder desenvolver tudo isso e que vai evoluir tecnicamente também dentro da dança, ok? Então, pedagogicamente, você traz isso pro seu aluno, tá bom? Você traz isso pro pai. Eu não estou fazendo uma questão curso só porque eu quero tirar dinheiro de você. Não é isso. Porque, pelo contrário, gente, o valor final não muda, tá? Mas eu estou fazendo isso porque eu tô te mostrando que o que eu tenho para ensinar pro seu filho, mesmo que isso aqui seja e vai ser lúdico, vai ser gostoso, vai ser brincado, vai ser divertido, vai ser motivador, mas são coisas importantes que ele vai usar as coisas na vida dele, tá? E dentro disso, né, como todo processo de aprendizagem, eu preciso de um período para que isso aconteça, né? Então a gente vai ter uma etapa de adaptação, que isso é importante quando você tá conversando com os pais, que você explique, olha, a gente vai ter um período de adaptação, que vai acontecer assim, né, que leva mais ou menos, né, depende um pouco da criança, quando a gente tem, principalmente quando a gente trabalha com criança muito pequena, tá? Que leva mais ou menos tanto tempo, que a gente vai conversar, que a gente vai fazer essa adaptação, e depois da adaptação a gente vai começar a introduzir, né, na primeira parte a gente vai ensinar, né, os passos tais, mais básico, no segundo momento, né, do ano mais ou menos, aí você pode dividir o seu ano em 3 ou 4 etapas, né, a gente vai fazer os trabalhos, né, o aprimoramento dessas questões mais técnicas, depois a gente vai começar a trabalhar com a parte de desenvolvimento artístico. Vocês estão vendo que eu tô encaminhando isso mais pro final do ano, né? Então a gente vai começar a trabalhar mais as potencialidades artísticas, os encadeamentos dos passos, né? Porque primeiro a gente ensina os passos todos separadinhos. Mas dançar não é eu fazer só demi-plié, não é eu fazer só tandi, não é eu fazer só determinado passo. Dançar é eu conseguir unir ritmo dentro de uma música, dentro de uma melodia, dentro de ritmos, todas essas coisas que foram treinadas e ensinadas separadamente. Então, o que eu preciso fazer, né, é trabalhar isso. E claro que eu vou ir trabalhando isso nos primeiros momentos, mas eu vou intensificar isso a partir de uma determinada etapa do ano, onde a gente vai trabalhar essa noção, né, de conseguir juntar as coisas, o que é mais ou menos a mesma coisa que acontece, por exemplo, se a gente for traçar um paralelo com as crianças que estão lá no período de alfabetização. O processo de ensino é mais ou menos o mesmo, né? Primeiro a criança vai reconhecer as letras separadamente, né? Depois ela vai começar a unir as letras lá em sílabas ou em palavras, né? Para que aos poucos ela consiga ir construindo frases. É mais ou menos a mesma coisa que acontece, que é o mesmo processo que a gente faz com o movimento, né? Com os passos de dança, com a dança. Então, isso vai acontecer numa determinada fase do ano, né? Que nem acontece com a alfabetização na escola. Você vai primeiro ver as letras mais pro começo, essa parte de montar frases vai acontecer mais lá pro meio e fim, né? E aí a gente vai trabalhar a questão artística, então a expressividade de como colocar isso, parará. Viram? Ó, tô lá no final do ano já tô lá no espetáculo. Então você faz todo um planejamento, você mostra que você tem uma progressão pedagógica, pensando na aprendizagem daquele aluno para aquele ano, para que ele possa aprender. Então, pedagogicamente, você traz isso para ele, ok? Aí, quem tinha ali agora do financeiro, tá? A parte financeira, o que acontece, tá? Gente, normalmente, quando a gente trabalha com esse tipo de
de modalidade de pagamento, de você trabalhar com o curso e não fragmentar isso mensal, tá? Eu já vou explicar direitinho como faz isso, para vocês ficarem bem tranquilos, assim, de como fazer, tá? Mas não é que a pessoa tem que pagar à vista, não é isso, tá? Mas de quando a gente trabalha com essa forma, a gente ganha uma certa tranquilidade. Porque todas as perguntas que virão depois, a partir daí, onde vem assim, ah, mas é feriado, ah, mas é julho, ah, mas é dezembro, ah, mas não tem aula o mês todo, ah, mas não sei o que, você vai ter uma organização tão clara, tão maravilhosa, tão pedagogicamente falando correta, para explicar para esse pai, tá? Que ele vai entender e você não vai ter mais essas questões no seu dia a dia, essas coisas na sua vida, né, te atravancando e te tirando tempo, tá? É claro que não acontece do dia pra noite, gente, é processo, né? Tudo que a gente faz de mudança, de aprendizagem é processo, isso leva um tempo, mas vai chegar um momento em que você vai ter mais tempo para poder se preocupar com outras questões, né, do que ficar respondendo ou dando jeito, ou jogo de cintura, né, ou o mês de julho que, ai, daí o fulano não pagou, daí ele veio, disse um monte de coisas que não ia pagar, e aí eu fiquei sem receber, e aí veio depois dezembro, daí ele foi lá, participou do espetáculo, que foi no dia 10 de dezembro, desapareceu, e eu nunca mais vi nem o cheiro do pagamento de dezembro daquele aluno, né? E aí já vem janeiro, que pra gente é um mês complicado, pra quem trabalha com dança, né? Pra quem tem isso, né? Janeiro sempre é férias, né? São pouquíssimos os professores ou escolas, né? Que tem rendimento em janeiro, então a gente precisa se organizar, né? E ter estratégias para que os pais não façam isso, tá bom? Então, vamos assim, ó. Alguém me perguntou, vou fazer uma pausinha bem rápida, que alguém me perguntou aí como que faz para baixar esse material. Basta entrar no meu canal do Telegram, o link tá na bio do Instagram e nos comentários do Facebook, tá? Entra lá no canal, aí tá lá o material para vocês poderem baixar e acompanhando e anotando tudo, tá bom? Então, gente, agora eu vou mostrar para vocês a primeira coisa que as pessoas me perguntam quando eu falo dessa coisa de curso, né? Por quê? Porque lembra que eu falei pra vocês que tem meses que tem 3 semanas, tem meses que tem 5 semanas, tem mês que tem feriado, tem mês que não tem feriado, tem mês que isso, tem mês que aquilo? Pois é, né? Mas aí o valor do curso tá resolvido em termos, né? Por quê? Porque se a gente for parar pra pensar bem, a gente tem um problemaço agora. Porque se eu vou cobrar do meu aluno um valor de curso, certo? E eu tenho, pensem que a gente não é escola, que as pessoas não vão todos os dias, tá bom? Realizaram isso, né? É diferente da escola regular, que o aluno vai todo dia. Então, se for feriado na quinta-feira, é feriado para todo mundo. Se for feriado na sexta-feira, é feriado para todo mundo. Se for feriado na segunda, é feriado para todo mundo. Beleza? Mas na escola de dança, nas aulas de dança, se for feriado na segunda-feira, não é feriado para todo mundo. É feriado só para quem faz aula na segunda-feira. E daí, como é que a gente resolve isso? Como é que todo mundo paga a mesma coisa pelo curso, tá? Se tem feriado na segunda nesse mês e não tem feriado na terça e não tem feriado na quinta, como que resolve? Aí é que a gente precisa usar, tá? E eu vou passar para vocês agora passo a passo de como resolver esse caso. Quando a gente tem valor de curso, tá? E para que a gente não tenha esses, né, blá blá blá, e não quero, e não vou pagar, e teve feriado no dia da minha aula, e não sei o quê, tá? Ou teve as férias, ou teve isso, ou teve aquilo. Como que a gente resolve, gente? A gente primeiro precisa ter um ano letivo em que todas as turmas, independente do dia da semana que elas façam aula, elas tenham o mesmo número de dias letivos de aula durante o ano. E por que isso, gente? Porque isso vai resolver tanto o nosso problema de pagamento, nossa questão de pagamento, nossa questão financeira, porque aí eu tenho uma questão justa, vocês conseguem entender? O cérebro humano, ele tem muito isso, sabe? O que é justo, o que é real, o que é
o que aquelas pessoas estão me dizendo, né? Eu não quero nunca me sentir prejudicada, ok? Então eu tenho uma questão muito justa do que tá rolando ali, né? Então, quando a gente tem um ano letivo assim, financeiramente para quem tá pagando, você tem mais transparência, certo? E pedagogicamente, para que você consiga estruturar o seu ano, você tendo o mesmo número de aulas para todos os seus alunos, para todas as turmas da sua escola, tá? Você consegue ter um planejamento igual, porque, por exemplo, você não vai ter turma de baby só na segunda. Você vai ter na segunda e você vai ter na terça. Se você tiver mais terças do que segundas no seu ano letivo, certo? Você faz como a divisão do conteúdo? Você vai repetir uma aula para quem tem aula na terça-feira? Você vai fazer uma aula igual? Você vai ensinar um conteúdo diferente? Você vai dividir mais aquele conteúdo? Como você resolve isso? Né? Se você tem todo mundo com o mesmo número de aulas, você pode fazer aquele planejamento, né? Mais ou menos, porque as turmas são diferentes, gente. A gente não consegue replicar exatamente a mesma coisa, tudo isso, ok? Mas você consegue fazer uma divisão muito melhor do seu ano letivo, tá? Então, vamos aprender como fazer isso? Porque isso não é uma coisa muito fácil. A gente precisa pensar, a gente precisa analisar, a gente precisa ver como fazer, a gente precisa resolver várias coisas. Então, vamos lá, tá? Quem tem aí o material, tem um calendário do nosso ano de 2020, tá? Quem não tem esse aqui, tá? Que não conseguiu ainda, mas depois pode baixar lá, entrar lá no Telegram, tá? Eu vou mostrar pra vocês, então, é o primeiro passo, tá? Que a gente tem que fazer para conseguir organizar o nosso calendário é verificar o calendário, tá? Então, quem tiver aí uma folhinha, um calendário, pega aí para poder dar uma olhadinha, tá, gente? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é analisar o nosso calendário. O que a gente tem de feriado, onde é que é feriado, onde é que não é feriado, onde é feriado nacional, onde é feriado estadual, onde é feriado municipal, todos os feriados que você tem, certo? O segundo passo é, na página seguinte, o meu já tá cheio de post-its aqui, porque eu já fiz umas coisas antes pra gente, tá? Mas o segundo passo, a gente vai descobrir quantas semanas úteis a gente tem em cada um dos dias da semana, certo? Então, você pega lá o seu calendário, ok? E vai contar. Na segunda, eu já contei, tá, gente? Eu peguei esse calendário aí que vocês têm, certo? Não utilizei os dias da semana, os feriados, utilizei só os feriados nacionais, não olhei para nada municipal, não olhei para nada estadual, pra gente poder conseguir ter mais tranquilidade, assim, enfim, pra poder fazer, tá? Claro que cada um vai olhar o seu, eu só vou dar exemplo. Então, por exemplo, a gente vai contar os dias, né? Então, contando os dias. Segundas-feiras, gente. Segundas-feiras, nesse nosso calendário aí, são 40 segundas-feiras, tá? Aí, a gente vai para as terças-feiras. Nas terças-feiras, a gente tem 42 terças-feiras. Nas quartas-feiras, a gente tem 43 quartas-feiras úteis. Nas quintas-feiras, são 42. E sextas-feiras, 41. Começaram os nossos problemas, certo? Ou não? Começaram, talvez, as nossas soluções. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui, tá, gente? Eu tenho... vocês estão vendo que eu tenho uma discrepância de quantidades de semanas, né? Eu fiz isso aqui, gente, só para quem quiser contar aí. Eu fiz isso a gente iniciando as aulas na próxima segunda-feira, dia 17 de fevereiro, tá? E encerrando as aulas no dia 18 de dezembro, tá? Só para vocês terem, assim, uma noção para poder olhar aí no calendário, tá? Então, assim, a partir disso eu consigo enxergar que eu vou ter que, de alguma maneira, nivelar, encontrar solução para que todos os meus alunos, independente se ele faz aula na segunda, se ele faz aula na terça, se ele faz aula na quarta, se ele faz aula na quinta, se ele faz aula na sexta, ele tem o mesmo número de dias letivos no ano, tá? Dos demais alunos. Por quê?
Porque aí eu posso ter um valor de curso, certo? Que contemple a todos, sem que ninguém fique achando isso, fique achando aquilo, parará, ok? Então, como é que a gente vai agora resolver isso? Eu vou olhar para segunda-feira, que é a minha semana que tem menos pessoas, né? Na segunda-feira eu tenho menos pessoas, menos aulas, né? Menos segundas úteis, porque esse ano casualmente deu mais feriado, enfim, né? E vou perceber que eu vou precisar agora arrumar isso aqui. E como fazer isso? Vamos lá. Você vai pegar o calendário e vai organizar. De que jeito? Então é o nosso passo número 3. Quem tem aí, pega lá e vai organizar no passo número 3, né? Onde a gente vai organizar, então, acertando e distribuindo os dias. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que começar a tirar algumas coisas de algum lugar e colocar algumas coisas em outros lugares, né? Então, vamos tirar coisas de uns lugares e colocar coisas em outros lugares. Então, vamos lá que eu já fiz aqui pra gente também não ficar maluco, certo? A primeira coisa que eu tenho que setar no meu calendário são as minhas... as nossas férias de julho, né? Então, eu vou lá e vou setar as minhas férias de julho. Como que eu vou organizar, como que eu vou fazer as minhas férias de julho? Então, vamos aqui, ó. Vou botar lá, ó. Segunda-feira eu tinha 40, né? Então, o que eu vou fazer? Né? Eu vou botar aqui, gente, assim, rapidão, só pra gente poder... Pra eu poder diminuir e aumentar e resolver aqui pra vocês todas essas coisas, tá? 42, na quarta-feira eu tinha 43, na quinta-feira eu tinha 42 e na sexta 41, tá? Então, quando eu vou montar o meu calendário, tá, gente? Pra fazer esse encerramento, primeira coisa, se eu vou começar falando das férias de julho, eu vou tirar o quê? Eu vou tirar segunda-feira, vou tentar tirar o menos de segunda-feira possível. Por quê? Porque eu já tenho pouca segunda-feira. Então, por exemplo, olhando ali no calendário de vocês, eu posso começar tirando, né? De férias, eu posso começar com as férias mais ou menos ali, digamos, no dia 14, né? No dia 14 de julho, que é uma terça-feira, né? E aí eu vou com esse período de férias até o dia 24, digamos. Então eu tirei então é menos uma segunda-feira aqui, mas aqui eu tenho menos duas, aqui eu tenho menos duas, aqui eu tenho menos duas, aqui eu tenho menos duas. Então aqui eu já tô com 39, né? Aqui eu consegui chegar em 40, em 41, em 40 e em 39. Então, olha o que eu já consegui fazer. Eu já consegui igualar a minha segunda e a minha sexta-feira, certo? Só com essa estratégia de eu ter um dia, deixar para que as férias não comecem direto na segunda-feira, porque as férias comecem a partir da terça-feira, né? E aí, gente, eu vou organizando isso aos pouquinhos, tá? De forma que eu consiga equivaler e equiparar. Então, por exemplo, você pode pegar lá, por exemplo, eu peguei em outubro, tá? Mas poderia ser em qualquer outro momento, né? Então, a gente ainda vai ter que tirar, ó, terças e quartas, certo? Então, eu peguei, por exemplo, em outubro, no dia 13 e no dia 14 de outubro, porque você tem um feriado na segunda, certo? Dia 12, e você tem supostamente um feriado na quinta, de dia do professor, que você também pode mexer com esse feriado pra lá e pra cá. Mas é uma semana meio estranha, né? Então e é uma semana da criança. Então o que você pode fazer? Você pode pegar o dia 13 e o dia 14 e já colocar, ó, o dia 13, que é uma terça, e o dia 14, que é uma quarta, e fazer, por exemplo, atividades onde você libera todas as crianças, todos os alunos, tá? Para irem fazer essas atividades. Então, você, na verdade, diminui esses dias, mas ao mesmo tempo você aumenta esses dias. Por quê? Porque quando você faz isso, no momento em que você faz essas equivalências,
que você faz todo mundo poder ir no dia 13, no dia 14, a escola inteira pode ir, porque eu vou fazer atividades diferenciadas, porque eu vou fazer uma semana da criança. Então você pode fazer horários, né? Então, quem tem aula nesse dia pode vir, mas quem tem aula nos outros dias também pode vir. E você consegue ir equilibrando, certo? Aí você pode, mas você ainda assim a gente não tem tudo igual. Aí você vai ter que tirar depois mais uma quinta e mais uma quarta, porque você tinha mais quartas-feiras, né? Então, para que você possa tirar a quarta-feira, o que você vai fazer? Por exemplo, né? Eu posso tirar uma quarta-feira em junho, sabe? Em junho eu tenho, ó, cai bem no dia 24 de junho, é uma quarta-feira. Então eu posso usar essa quarta-feira, por exemplo, para fazer a minha festa junina. Então nesse dia, em vez de a gente ter aulas normais, eu tenho um calendário ali no meu normal, mas todas as outras crianças que quiserem podem vir. Ou, sei lá, você tem um show de talentos, faz no dia, lá numa quarta-feira, nesse dia não tem aula normal, você vai ter os ensaios e tal. Então você consegue ir arrumando o seu calendário, você consegue ir ajeitando de uma forma que todos os seus alunos tenham a mesma quantidade de semanas e de dias letivos durante o ano, tá, gente? E o que isso vai fazer aí? Aí tinha que tirar uma quinta, tá, gente? Eu tirei, por exemplo, a quinta-feira do dia 9 de abril. Por quê? Porque você pode fazer ali até uma reunião de professores, você pode fazer alguma coisa que de repente vai entregar algum feedback, né? E que você pode usar esse dia para fazer isso, né? Porque é uma quinta-feira que antecede ali o feriado de Páscoa e que já à tarde normalmente já não vão muitas crianças. Então você iguala, certo? Aí você tem lá todos os seus dias igualados e você conseguiu organizar o seu calendário. Então, gente, o que acontece? Você acertou todo o seu ano letivo, tá? E agora você vai pro quarto passo, que é, depois que você acerta todo o seu ano letivo, né? O ano letivo está organizado, então você vai gerar o valor. E como que eu vou gerar o valor desse curso, gente? Vamos lá, vamos pensar como que a gente pode gerar o valor desse curso. Agora, eu tenho um ano todinho, nesse nosso caso aqui, tá? Ele vai fechar um ano todinho, com tira aqui, deixa aí ali, não sei o que, parará, parará. Todo mundo vai ter 40 semanas de aula. E o que eu vou fazer agora, tá, gente? Agora a gente precisa pensar. Primeira coisa que é importante da gente pensar é que eu preciso tirar essa sensação das pessoas de que é aula uma vez por semana, né? Então não é a aula, é a turma que tem aula com frequência semanal de uma vez, né? Então, gente, eu deixei aqui para vocês, ó, um espacinho para que vocês possam escrever turma. Por quê, gente? Porque a gente precisa ter essa noção de que é a turma que tem aula, tá? Não é o aluno que escolhe fazer aula uma vez na semana, 2 vezes na semana ou 3 vezes na semana. Aquela turma tem aula X vezes na semana, tá? E aí, se você tem todos os dias lá com os mesmos, você vai ter as pessoas com os seus você vai ter todo mundo fazendo, tá? E aí, o que isso faz a diferença, tá, gente? Isso faz a diferença porque quando você mostra, olha, o meu ano letivo tá aqui, o meu ano letivo tem 40 semanas, tá? Então, quem faz aula 2 vezes por semana, ele vai ter 80 aulas. Quem faz aula uma vez por semana, vai ter 40 aulas, né? Ele tá aqui, ele tá todo organizado, certo? E aí, você vai fazer que, né? A turma de uma vez por semana tem o valor X. O curso dessa turma de uma vez por semana tem um determinado valor, né? Então, você vai passar isso pro pai. Então, vamos lá. Que a turma, gente, essa parte é importante. A turma de uma vez por semana, eu vou dar exemplo aqui, gente, vou dar exemplo bem... com valores bem simples, tá? Então, digamos que a turma de uma vez por semana, tá? Para essas 40 aulas do curso no ano,
tá? Que o ano letivo tem 40 aulas, certo? Ela custa, né, R$ 550. Gente, o curso no ano, ok? E aí, esse pai pode pagar este valor em até, né? Vamos pensar aí que a gente tá começando. Lembra que eu fiz o calendário setado? Ele tá bem quebrado, gente, mas eu fiz setado de 17 de fevereiro, que é a próxima semana, até 18 de dezembro, tá? Em até 11 parcelas. Você tira o mensal, que dá aquele, né? Vocês sabem, né? Do mês, né? Mensal, que fragmenta, para parcela. Então, o meu cérebro sabe que ele já não paga mais o mês. Ele paga um curso de 40 semanas, tá? Parcelado em até 11 vezes, ok? E você tira isso, tá? E aí você vai fazer isso, gente, para todas as suas, para todas as quantidades de vezes que você tem de aula, tá? Aí você vai ter lá a turma de 2 vezes por semana, a turma de 3 vezes por semana, a turma de 4 vezes por semana, a turma de 5 vezes por semana, se você tem isso, certo? O que eu digo pra vocês nesse sentido, que eu acho que é bem importante, por que eu fixo tanto em turma? Porque às vezes tem pais que chegam pra gente e dizem assim, ela quer fazer aula na turma tal, mas ela ia terça e quinta, a turma tal, mas ela só pode vir na terça-feira. Então, ou não é nem ela só pode, né? Mas ela só vai vir na terça-feira. Você precisa explicar para esse pai que não é porque você quer cobrar mais. É porque não é bom para essa criança. Porque a melhor explicação sempre é, gente, é como se a sua filha faltasse uma aula todas as semanas. Ela vai estar sempre sendo prejudicada em relação ao conteúdo. Por quê? Porque esta turma funciona 2 vezes por semana e a gente desenvolve, né? Então, o planejamento pedagógico para essa turma que foi de 2 vezes, nesse nosso caso aqui, de 80 aulas, né? E não de 40. Então, ela vai ter a metade do conteúdo, só que eu não vou parar. E esse conteúdo é progressivo, é como se eu estivesse subindo uma escadinha e ela estivesse sempre tendo que pular um degrau. Então a aprendizagem dela é que vai ficar prejudicada. Por mais que eu tente, mas não tem... Gente, a gente sempre vai ter que abrir exceção, tá? A gente sempre vai ter que abrir uma exceção aqui e outra ali, porque às vezes não tem outro jeito. Mas você consegue argumentar um pouco melhor, porque você não tá fazendo isso porque você quer cobrar mais caro, porque você... Não, você tá fazendo isso porque você quer o melhor para aquela criança. E naquela turma, ela vai ter essa dificuldade, certo? Então é importante que a gente explique essas questões. Não é só pelo financeiro, não é só por uma regra administrativa, é por uma questão pedagógica. As coisas acontecem por questões pedagógicas, ok? Então vamos lá. E aí você montou uma sugestão, tá? Mas agora é bem sugestão, que você faça com que as diferenciações entre os seus valores de 1 para 2, para 3, para 4 vezes por semana, eles não sejam simplesmente o dobro do valor. Faça, estimule, porque a gente quer que o aluno faça mais vezes por semana, né? Mas também nem tanto. Então, você pode estimular. Então, por exemplo, você pode ter lá, na sua 1 vez por semana, um valor, que eu botei ali, né? Que dariam 11 parcelas de R$ 50, tá? E aí, nas 2 vezes por semana, você pode dar, por exemplo, faz esse valor e dá um desconto de 10%. Você não precisa dizer, mas só para você fechar o seu valor, para você ter um parâmetro, certo? Então, digamos lá, você tinha 550, né? R$ 550 era
o seu valor para uma vez, se você fosse fazer isso para 2 vezes, ele passaria para 1.100, e aí você dando um desconto aí, você vai passar para 990 2 vezes por semana, que vai te dar parcelas, né? O que era mensalidade, que vira parcela, 11 parcelas de R$90, por exemplo, tá? Então, faça, e aí depois você pode escalonar de 5 em 5, tá? 10% aqui, e aí depois você pode ir para a partir de 5, né? Daí você dá 15% do valor inicial para quem era, né? Para quem é 3 vezes, você dá 20% para quem é 4 vezes, e assim você vai escalonando isso, né? Para que você também não aumente numa proporção que o aluno não consiga fazer, certo? Você não precisa deixar isso claro, a pessoa sabe quando você pode mostrar, olha, tá vendo? É o dobro do valor, parará, parará. Ele vai se dando conta e tal, e a coisa vai acontecendo, vai melhorando, vai dando certo, vai ficando tudo legal, tá bom? E aí o que acontece, gente? Quais são os benefícios disso, né? Quais são os benefícios que o aluno vai ter e que você vai ter, tá? Para o aluno, quando você tem essas diferenças, quando você mostra para ele que, olha, a gente tem um curso que tem começo, né? Que a gente vai passar por uma progressão pedagógica durante o ano, né? Que ele vai evoluir, que ele vai aprender várias coisas e tal. E você chega lá no final do ano, tá? E vai até o final do ano, e nem todo esse processo de aprendizagem, quais são os benefícios para o aluno? Justamente isso, de que ele vai ter crescimento, de que ele não vai ser prejudicado, tá, gente? Por que ele não vai ser prejudicado? Porque ele tá ali tendo o mesmo número de dias de aula que todos os outros, porque ele não vai ter um conteúdo a menos porque teve feriado na aula dele, né? Ele vai ter todo o conteúdo igual, independente do dia da semana que ele faça a aula. Ele vai ter um planejamento igual a outra turma que é, teoricamente, do mesmo nível, né? Porque ele está participando daqui. Então, os benefícios para as pessoas para o aluno, né? É esse de você mostrar para ele o quanto você tem um pensamento em relação à aprendizagem, não só de dança, né? Mas sim de dança, porque é isso que ele veio procurar, né? Ou através da dança, o quanto ele consegue se beneficiar para que ele possa evoluir. Então, quando você apresenta essa coisa maior, né? Esse curso, esse ano letivo, né? Onde eu tenho um ano inteiro, que eu consigo, né? Onde eu vou fazer um trabalho e que aí você pode fazer, né? E que esse curso todo... E aí tem isso, ó, gente. Quando a gente larga que o curso todo custa R$550, tá? Para uma aula por semana, a pessoa cai para trás, assim. Nossa, R$550. Mas você pode fazer em 12 parcelas de R$50. Então você dá isso também para a pessoa, porque você gera para o cérebro, e isso é muito do ser humano, você gera para o cérebro uma coisa muito alta, tá? Que é um valor que assusta, e depois você diminui, né? E aí, tudo que vier mais baixo não faz o seu valor parecer tão alto. Vocês conseguem entender? Mais ou menos quando a gente vê, é mais ou menos o que acontece na tal das Black Friday, né? Que às vezes muitos comerciantes, né, aumentam para depois poder diminuir ali naquela oferta, né? E enganam muito o cérebro das pessoas, tá, gente? Não no sentido de enganar, de ser ruim, mas no sentido de que quando a gente apresenta assim, né? Olha, eu vou te dar um monte de coisas, eu vou te dar 40 semanas de aula, ou 80 semanas de aula, ou 120 semanas 120 aulas, né? E e o valor vai ser X, né? Então, vai ser R$990, digamos, por tudo isso, tá? Eu tô fazendo valores bem fáceis, né, gente, da gente poder trabalhar, tá? Mas você pode fazer esse pagamento em até tantas vezes, né? Em até 11 vezes de R$90. E por que eu digo em até, gente?
Porque a gente pode fazer esse pagamento de outras formas. Você não precisa fazer ele só desse jeito. Você pode passar para esse pai outras modalidades de pagamento que talvez sejam melhor para ele, que talvez ajudem ele mais e isso também faz com que engaje. E aí as chances dessas diminuições de coisas ficam menores, tá? De falta de receita e de tudo isso. Então vamos lá, o que acontece, tá? Vamos pensar aqui, os benefícios para você. Os benefícios para você são esse de você não ter gente que não paga ou que não quer pagar ou que quer pagar só a metade, porque já acontece tudo, né, gente? Ah, não, mas é julho, só tem meio mês de aula, eu só vou pagar metade da mensalidade, né? Tem ou não tem? Tô mentindo? Não tô, né? Então, o que a gente pode fazer, né? A gente pode, acaba isso. Então, isso é um benefício para você, certo? A outra questão é que quando você dá, e agora nós vamos falar sobre isso, você dá outras possibilidades para as pessoas poderem efetuar os seus pagamentos, poderem estar ali com você, você consegue fazer com que talvez você diminua um pouco essas chances dessas inadimplências, né? Essas chances desses, enfim, dessas escorregadas, assim, que às vezes acontecem. E como que a gente faz isso, tá, gente? Então, por exemplo, você pode oferecer vários pacotes diferentes, né, pros pais dos seus alunos, tá? E eu vou falar deles agora explicando um pouquinho para vocês entenderem. Então você vai lá, né? Você faz lá que o curso é em tantas vezes, né? O curso total com 40 semanas de aula. E lembre que você tem que ter o seu calendário equiparado, tá? Bem equiparadinho, certo? Tem uma dúvida aqui da Bruna. Bruna, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, tá? O aluno que entra no meio do ano, que sai no meio do ano, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, tá? O que a gente consegue fazer? Eu consigo mostrar para esse pai. A gente tem um curso, eu vou usar aquele nosso valor menor, certo? R$550 para uma vez por semana, ok? Então lá, quando eu tenho, né, isso aqui para uma vez por semana, tá? Que na verdade é um curso de 40 semanas, certo? Durante um ano letivo inteiro. E aí a gente tem que trabalhar com ano letivo, gente. Ano letivo. E fazer as pessoas entenderem que existe progresso também na dança. Que existe processo de aprendizagem aqui também. Sabe? As coisas não são assim, aí eu entro, vou lá, faço 2, 3 passinhos, daí eu saio. Não, é um processo pelo qual a criança passa, ok? Então, né, a aprendizagem não vai se construir em 2 dias, certo? Ela precisa acontecer e a gente vai pensar nisso. Então, quando eu digo isso aqui, né, que é lá, ó, 550 é o valor tal. Você pode fazer isso em até 11 vezes de R$50, certo? Ou você também pode fazer esse valor aqui, porque tem gente que pode, gente. Você pode fazer esse valor à vista. Então, se você quiser e fizer esse valor à vista, eu te dou um desconto X, né? Que você pode lidar aí com desconto de 10%, né? E a pessoa paga esse valor para você logo que ela entra. Ela já quitou o ano dela todinho, tá? Aí você pode fazer, por exemplo, um pacote semestral. Então a pessoa entra, ela faz um plano, né, de pagamento desse curso, tá? Que começa no dia 18 de fevereiro e vai terminar no dia 17 de fevereiro e vai terminar no dia 18 de dezembro, tá? Que foi o nosso curso fictício aqui, tá? E aí você vai fazer, por exemplo, semestral. Como que você vai fazer semestral? Você vai fazer isso em 2 parcelas. Então você vai fazer uma parcela agora, né, no ato, e a outra parcela pode ser tipo no meio do ano, tá? Pode ser em julho, né? Em julho. Então você faz em 2 parcelas, pega esse valor aqui, divide em 2 e dá outro desconto. Então, digamos que a vista você dê 10, 11%, que é um desconto bom para a vista, aqui você vai dar menos, vai dar 9, 8, tá?
de desconto, mas você recebe aqui e aqui em 2 parcelas. Você recebe antes, tá? E às vezes para alguns pais isso é bom, gente. Às vezes tem pai que prefere, sabe? Então a gente lida com muitas pessoas. Então, por exemplo, advogado é uma profissão, por exemplo, que às vezes as pessoas, né, ganham lá um processo, entrou aquilo, daí entra lá uma bolada. Aí até que vem o outro processo, demora. Então, às vezes é um tipo de pessoa que prefere fazer esse tipo de pagamento ou um à vista, sabe? Porque ela já resolve aquilo. Você dá um desconto para ela, vale a pena. Para você é bom porque você rentabiliza naquele mês, você já segura, não fica lá dependendo, né? Do não vai vir, do sumiu, do desapareceu. E você consegue resolver algumas questões, tá? E aí você pode fazer semestral, você pode fazer trimestral, tá? E, gente, quando eu falo disso, eu não tô dizendo que a pessoa veio e fechou um contrato com você, de que ela vai fazer aula por 6 meses e que ela vai pagar 6 parcelas. Não! Ela está comprando um curso de um ano letivo inteirinho e no semestral ela vai pagar em 2 parcelas e ela vai ganhar um desconto, sei lá eu, de 9, 8%, tá? E ela vai pagar uma parcela agora no ato e a outra parcela em julho, tá? E entendem? E no trimestral é a mesma coisa. Eu faço lá, pago de 3 em 3 meses. Pago 3 meses agora, depois pago mais 3 meses depois. Você dá um desconto ainda um pouquinho menor, né? Não vai dar o desconto do semestral, faz um desconto menor, mas você recebe antecipado 3 meses, né? Então a chance de a pessoa, por exemplo, que foi alguma coisa que a Bianca falou, da pessoa sumir em dezembro e não pagar, né, aumenta bastante, tá? Então você, porque, né, você vai receber porque você recebe antes, tá? E ela pode pagar parceladinho lá em 11 vezes de R$50, que você também pode dar algumas possibilidades de pagamento para ela. Pessoal do Instagram, daqui a pouquinho vai terminar, tá? Daqui a pouquinho vão começar a me contar tempo aqui ou me mandar embora. Eu saio e volto. Ó, começaram. 30 segundos, tá? Então eu vou, mas eu volto, tá bom? Não se preocupem que eu volto. E aí, fiquem aí que eu retomo a live, tá? E então é importante que a gente faça isso e a gente pode fazer essas formas, essas modalidades de pagamento de maneiras distintas. Eu posso, por exemplo, oferecer alguns descontos para as pessoas ou não, tá? Se elas forem... Gente, eu vou parar só um pouquinho. Face, segura. Vamos lá. Só pra eu entrar de novo aqui. Instagram. Pessoal do Instagram, voltei. Tô aqui de novo. Oi. Tá? E aí, gente, tá? O que acontece, tá? Eu não falei nada, pessoal do Insta, tá? Voltei agora, não disse nada nesse tempo que você ficou fora, tá? Mas vamos lá. O que você fez, né? Então você pode fazer até lá no seu parcelado em 11 coisas diferentes. Então, por exemplo, o pai do seu aluno que quiser, você vai ter a taxa do cartão, aí você tem que calcular isso, tá? Mas se o pai quiser fazer parcelado no cartão de crédito, gente, tá? Você pode, de repente, dar um descontinho ali pra ele, mesmo você tendo a taxa do cartão, certo? Por quê? Porque quando você faz esse tipo de cobrança, você recebe, normalmente você recebe na hora. Mas mesmo que você vai receber parcelado, é um recebimento certo. Não é né, que você opte lá pelo parcelado na sua maquininha de cartão em vez de ser no à vista. Você vai, mas é um recebimento que já tá lá. Aquilo já foi, entendeu? Feito no cartão. Então, se você dá um descontinho, é uma maneira também de você garantir esse pagamento. E outra, gente, não é só de você garantir o pagamento, mas de você não precisar, né? Porque às vezes é a gente como professor para tudo. É a gente para dar aula, é a gente para atender na porta, é a gente para estar junto com o aluno, é a gente para receber o pagamento.
né? E às vezes a gente pode dar mais atenção para os alunos, dar mais atenção para outras coisas, até para questões pedagógicas mesmo, né? De poder conversar, de dar um feedback para uma mãe e tal, do que tá todo mês naquela função de começo de mês recebendo mensalidade, certo? Então você ganha com isso também, né? Você pode inclusive dizer isso para os pais: olha, se você quiser fazer, de repente, aqui no cartão a gente já faz, já fica tudo certinho para o ano todo, né? E aí, com isso também não tem todos os meses, todos os pais, né, vindo efetuar o pagamento, a gente consegue, né, poder dar mais atenção para vocês, pais mesmo, né, com outras questões, para poder dar mais feedback dos alunos, para a gente poder conversar, para a gente poder trocar, né, e tal, até para as próprias crianças. Então você também, vocês entendem, gente, que quando eu coloco as coisas, tá? A Gabriela está perguntando aqui: a taxa do cartão vale a pena? Você precisa avaliar e talvez colocar isso no seu valor inicial. Então, porque sempre o cálculo que você vai fazer é um cálculo grande, tá, Gabriela? Então você vai calcular isso e talvez quem vai te pagar lá todo mesinho vai te pagar um pouco a mais do que quem vai te pagar pelo cartão. Então, digamos que você queira receber, vamos pensar assim, que você queira receber os 550, né? R$50 por mês, tá? Mas aí você tem lá uma taxa de cartão de 2%. Tô botando uma taxa bem baixa, tá, gente? É um pouquinho mais, ainda mais se for parcelado, você vai ter que calcular, tá? Aí o que você faz? Você já joga essa taxa aqui de 2% no seu final. Então, digamos que fosse 2, tá? Então, 550, 2%, né? Vai dar tanto. Aí você sobe esse seu valor aqui. Então, em vez de ser 550, né? Ele vai ser, sei lá, 560. E você dilui essa taxa do cartão para todo mundo. E azar daquele que... Azar, né? Aquele que não paga, entende? Você vai fazer uma média para que você não perca. Para que no final o seu líquido seja os 550 ou os R$50 por mês que você queria receber. Entendeu? Então você faz esse cálculo, né? E que porque quando você dilui pelos que vão pagar no cartão e pelos que não vão pagar, você tem ali um pouquinho mais equilibrado. Mas vale a pena, tá? Eu acho assim, ó, aí vai muito de você pesar qual o índice de gente que deixa de pagar, porque vai pagar mensal, né? Pra você já ter antes, ou qual o índice e se isso vale a pena pra você fazer todo esse cálculo, tá? Então aí é uma questão muito individual de cada um, tá? Mas o cartão te dá essa segurança de você saber, e até se você quiser antecipar pagamento, porque precisa por algum motivo e tal, mas aí depois você tem que pensar que você não vai ter lá na frente, por receber lá na frente, tá bom? Então, e aí você então tem muitas possibilidades de pagamento para esses pais, tá? E aí você vai ter também aquele que quer pagar lá mesinho por mesinho, não tem problema, você pode fazer um carnezinho, você pode fazer boleto, você pode, enfim, né? Mas você não vai mais chamar aquilo de mensalidade, ele tá pagando a parcela. Então não interessa se esse mês a minha filha teve 3 aulas na semana ou se ela teve 5 aulas na semana, porque o pagamento que eu tô efetuando agora no mês, sei lá, de abril, ele não é referente só a abril, ele é referente às aulas, né? Ele é uma parcela desse curso todo, sabe? Ele não é referente a cada uma delas, tá bom? Agora então, vamos para as perguntas, né? Quem tem lá o material, eu fiz lá, perguntas frequentes. São 3 perguntinhas que as pessoas fazem muito pra gente, tanto os pais quanto vocês já me fizeram aqui, tá? E a gente vai responder, tá? Porque são perguntas que acontecem com muita frequência mesmo. Então vamos falar. Aí a primeira pergunta é a seguinte: mas vai ser feriado, ela pode recuperar a aula? Resposta: gente, vai ser feriado. Precisa ela recuperar a aula? Se eu fiz o meu calendário e todo mundo tem, no nosso caso fictício aqui, 40 semanas de aula, independente se faz aula na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, ela vai ter 40 aulas durante o ano se ela faz aula uma vez na semana, ela vai ter 80 aulas durante o ano se ela faz aula 2 vezes por semana, né? Então precisa recuperar a aula?
Não precisa. Aí você vai explicar isso pro pai. Olha, o nosso calendário já foi pensado nos feriados. Todos os alunos, independente do dia da semana que fazem aula, tem o mesmo número de dias letivos durante o ano. Então não tem por que ela esperar. Ah, mas eu queria muito. Bom, então agora, aí você pode dar explicações. Você deu explicação técnica, a explicação técnica da questão de que ela não vai ser prejudicada em relação ao número de aulas, tá? Mas você precisa dar a resposta pedagógica. Gente, lembra, olha tudo que eu tô dizendo aqui sempre pra vocês, sempre tem os dois lados, né? Você tem o lado pedagógico, você tem o lado financeiro, você não tem só administração. Você é uma escola, você ensina, você é uma professora, mas você sozinha, você está trabalhando com processo de ensino, de aprendizagem, você está trabalhando com a educação das crianças, né? Então, essa questão da recuperação de aula, ela é muito delicada, porque se você pega uma criança de 3 anos para vir recuperar uma aula, porque é feriado, que não precisa, né? Porque quando você dá essa explicação aí, você já, né? Mas digamos que a mãe ainda quer, né? Ah, mas eu queria que ela viesse recuperar, porque aí ela não vem, vai ficar 15 dias sem fazer aula, parará, né? E aí a gente precisa explicar. Mãe, a gente teve um processo de adaptação da sua menina. Lembra como é que aconteceu? Que foi aos pouquinhos, ela precisou se ambientar com a turma. Quem já me ouviu falando sobre adaptação, sabe de todo o passo a passo que a gente faz de adaptação, né? A criança teve, por exemplo, a criança de 3 anos, ela teve que fazer todo um desligamento das vinculações dela com a mãe, a mãe teve que fazer todo um desligamento de vinculações com ela, ela teve que vir ela teve que se habituar com um novo ambiente, ela teve que se habituar comigo, ela teve que se habituar com as novas colegas, com outras pessoas, ela teve que aprender a dividir. Então foi todo um processo de adaptação, certo? Aí, essa criança tá lá, ela tá bem, ela tá adaptada, ela tá fazendo tudo. Eu, de repente, pensem, gente, lá em todas as questões dessa criança, tá? Eu pego, de repente, ela do nada, num dia, levo ela e jogo ela dentro de uma outra turma. Que por mais que seja na mesma sala, que por mais que seja com a mesma professora, tá? Eu tenho outras pessoas. Que pode e que normalmente acontece, se as crianças são muito pequenas, tá, gente? Que pode e que normalmente acontece nesses casos. A criança trava. E esse travar pode fazer com que vai dar problema e coisa na aula, né? Naquela turma que ela foi recuperar a aula, né? Então ela chega, ela trava, ela não conhece as pessoas, né? A dinâmica da aula às vezes é diferente, porque é diferente a dinâmica de uma turma para outra turma, a gente nunca dá mesmo, né? Nunca é igual, muito difícil ser muito igual, né? De uma turma para outra turma. Então você precisa, né? A criança travou. Aí digamos que a criança travou, daí precisou da mãe. Ó, a regressão. Demos 10 passos para trás de tudo que a gente tinha conquistado da adaptação, né? Travou. Aí você vai pegar e a mãe precisou, de repente, entrar dentro da sala de aula com essa criança, tá? Dois problemas. Você voltou 10 passos para trás com essa criança que já estava super adaptada lá na turma dela, tá? E você causou, provavelmente, uma coisa assim na aula dela, tá? Na própria aula dela, na própria aula sua, né? Com as outras crianças. Que às vezes estão super bem, já estavam super adaptados, mas chegou aquela que não quis entrar, que daí você teve que ir lá, tarará, daí a mãe entrou, daí daqui a pouco elas querem a mãe também. Porque lembram que nós somos seres sociais, e assim, sendo seres sociais, a gente sempre tende a fazer o que o nosso grupo faz. Então, se eu começo a ver, isso é cérebro primitivo falando, se eu começo a ver que alguém precisou da mãe, né, para dar proteção, né, eu tendo a achar que eu preciso também. Isso não é consciente, mas pode acontecer, tá? Mas, claro que essa parte aí você não precisa falar tudo isso pra mãe, né? Mas a parte onde você, de repente, vai regredir. E outra coisa que pode acontecer, gente, quando a criança vem fazer uma aula numa outra turma e você tem esse cronograma de calendário todo bem definido, né? São 40 semanas, tá? Ela provavelmente vai repetir uma aula. Ou ela vai fazer uma aula antes, dependendo do dia que caiu aí o feriado, dependendo do andamento que você tá,
ela pode fazer, de repente, uma aula que você já está mais à frente com essa turma, e aí ela pulou um degrau da escada, ela pulou um degrau do processo de aprendizagem, né? Você pulou aquilo ali. Ou então, ela pode chegar e fazer uma aula repetida, uma aula que ela já fez, né? E às vezes aquilo, não que seja um problema, porque a criança, ok, mas não tem necessidade. Mas principalmente os processos adaptativos, gente, porque assim, a criança é uma criança, ela não é uma coisa, sabe? Ai, não tinha que lugar aqui, então eu vou botar ali. Não, ela é uma criança que precisa, né, de atenção, que a gente passou por todo um processo adaptativo, que parará, parará. Não adianta só, é porque vai ser feriado. E você resolve a história do que vai ser feriado. Eu me sinto prejudicado porque o feriado cai no dia da minha aula? Não, você não precisa se sentir prejudicado. Porque no nosso calendário, conforme a gente viu antes, né, a gente organizou antes e todos os nossos alunos têm a mesma quantidade de dias letivos no ano. Então, beleza, gente. Sabe? Você resolve isso. Aí, segunda pergunta. Vamos lá. E nas férias de julho e em dezembro, como que fica? Né? Porque elas estão ainda tentando entender, né, essa coisa toda. Tá? Bom, as férias de julho, aquele período de recesso, ele já está calculado dentro do nosso calendário. Então, se eu estou dizendo para vocês, né, que a gente tem 40 semanas de aulas letivas, esse período do recesso de julho já está calculado ali dentro. Ela não está perdendo, porque vão ter as 40 semanas. E como é que fica em dezembro? Porque em dezembro você vai dar aula só até o dia 18, né? E o resto do mês, ela não vai ficar prejudicada, porque hoje a gente tem o curso, o nosso curso todo, ele vai do dia 17, lembra o nosso curso fictício aqui, né, gente? Ele vai do dia 17 de fevereiro ao dia 18 de dezembro, e ele tem 40 semanas letivas de aula, independente se você faz aula na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta ou no sábado. Todos os alunos vão ter 40 semanas de aula, tá? Então, você não precisa ter receio disso, tá? E aí você vai fazer o valor do curso, total custa X reais, e você pode pagar isso parcelado em até 11 vezes, ou em até 10 vezes, ou em até 9 vezes, você vai decidir a quantidade de vezes, tá? Mas é melhor que você tenha, assim, mais ou menos os rendimentos por mês que você tá trabalhando, tá bom? Aí, agora vem a pergunta que alguém me fez aí, desculpa, gente, não... Acho que foi a Bruna? Acho que foi. Ó, mas ela está entrando só agora, como é que fica? E que é o aluno que entra no meio do ano, ou que entra no meio do processo, que não vai entrar ali desde o início do dia 17 de fevereiro, que é o nosso canal fictício aqui, tá? O que acontece com esse aluno, gente, tá? Esse aluno não vai ter as 40 semanas de aula. Você não tem como fazer, porque o tempo já passou, né? Então, digamos que a criança entre, sei lá, metade de maio, né? O que você vai fazer, tá? Você vai calcular e vai fazer proporcional para ele. E aí, ele também já não vai poder mais pagar, gente, em 11 parcelas, né? Ele vai pagar de maio a dezembro, certo? Tá? Mas aí ele não entrou bem no começo, tá? Você vai proporcionalizar, né? Quantas aulas são? Então, você pega o seu valor total, né? E faz a proporção, né? Por aula, quantas aulas ele vai fazer naquele ano, e você faz isso proporcional, tá? Fica justo. E tente fazer daí o diminutivo do proporcional no primeiro mês, para você não ficar com valores diferenciados durante os outros meses, porque isso vai ser difícil para você na sua contabilidade, para você ter controle, para tudo, tá? Então, para que você consiga, então pega lá, né? Pegou, tal, deu X valor, né? Você sabe que o valor lá é 50, né? Então faz lá, sei lá, o maio ali que entrou na metade vai dar 35, da primeira parcela vai dar 35 e as outras parcelas vão dar 50, tá? Mas é mais ou menos, você vai fazer proporcional sim, gente. Porque daí o curso daquela pessoa, ele é do dia X de maio até o dia 18 de dezembro, né? Que aqui é o nosso ano letivo fictício, certo? Então você vai fazer, então não tem nenhum problema, você tem a possibilidade da proporcionalidade,
tá? Assim como, né, você pode pensar o que você vai fazer com um aluno que desiste. A verdade é que a gente não quer que ninguém desista, né, gente? Foi a Bruna mesmo? Entendido? Beleza, Bruna. A gente não quer que o aluno saia, né? A gente quer que o aluno fique. Na verdade, a gente quer que entre cada vez mais alunos, né? Que a gente tenha as turmas sempre bem com a sua capacidade, né, máxima ali, dentro de um limite aceitável, né, gente? Tá? Para que o aluno consiga aprender, ter uma boa aprendizagem e tal. Então, o que a gente precisa fazer, tá? A gente precisa ter também essa pergunta, porque essa pergunta pode vir, eu não coloquei aqui, mas essa pergunta pode vir, do pai perguntar pra você, tá, mas e se ela desistir? Como que a gente faz? Da mesma forma, a gente calcula o proporcional do período que ela não for fazer, e se você faz parcelado, você vai deixar de pagar as parcelas, a gente vai cessar. Se você fez, né, o pagamento, sei lá, e aí você estabelece, por exemplo, se você fez pagamento semestral, pagamento anual, à vista, né, e tal, você provavelmente já emitiu uma nota fiscal, então você tem que ter ali um ressarcimento porque você já pagou imposto, né? Tudo isso você tem que pensar, gente, né? Ah, eu até faço uma devolução, né, do valor e tal, mas aí vai ter o desconto do imposto, ou então do imposto de uma taxa administrativa para fazer os processos devolutivos e tal. Quando são os pagamentos parcelados em cartão de crédito, você precisa só se informar com a operadora de cartão, tem como, dá para fazer, tá? Ressarcimento, devolução, tranquilo. Você só tem que se informar como fazer isso, certo? Então, como que você organiza isso para as pessoas, tá bom? Mas é bem tranquilo de fazer, tá bom? Então, essas foram as perguntas assim mais... né, as perguntas que normalmente me fazem muito, por isso que eu trouxe elas para vocês, tá? As perguntas mais frequentes dos pais, para que vocês pudessem saber. Então, agora vamos aqui, ó, para essa partezinha, quem tem o material, ó, gente... Certo? Quem entrou agora, quem entrou daqui a pouco antes, quer saber aí, ó, vai lá no meu canal do Telegram, o link tá na bio do Insta e nos comentários aí do Facebook, tá? E entra lá que vocês conseguem baixar o materialzinho lá para vocês poderem anotar. Então, vamos falar agora das estratégias, certo? Que a gente pode usar, tá? Para auxiliar ainda mais nesses nossos processos, tá bom? Então, eu vou trazer 3 estratégias para vocês, certo? Que ajudam, que fazem com que as pessoas, né? A primeira delas é uma estratégia que tem a ver com essa questão do calendário do ano letivo. Então, assim, a gente precisa fazer uma conscientização disso. Eu vou ter que mostrar esse calendário desse ano letivo para esse pai, para essa mãe, né? Para essa aluna, vou ter que, né? Então, o ideal é que você monte mesmo, gente, um calendário, tá? Ó, paga lá, faz um calendário mesmo, assim, a folhinha, tá? E aqui você vai marcar onde começam as suas aulas, onde são os seus feriados, onde vão ter essas coisas que você marcou de repente que vai ser a sua festa junina, porque você precisou encolher um dia, né? Onde vai ser suas férias de julho. Aqui, gente, você já pode colocar várias outras informações para você passar para o pai. Porque você é uma pessoa muito profissional, você é muito organizado. Gente, isso dá segurança para as pessoas. Por exemplo, a data do seu espetáculo de final de ano. Se você já tem, que normalmente a gente já tem, né? Então você já pode colocar aqui a data do espetáculo de final de ano. Se você tem uma data de abertura e de venda de ingresso, você já pode colocar aqui. Você já pode colocar nesse calendário a data que você vai abrir a rematrícula para o ano seguinte. Por quê? Porque isso vai dando um grau, assim, quando a gente vê que tem uma data, olha, data para os alunos antigos, né? Data para alunos novos, né? Semanas, assim, que você pode setar aqui no seu calendário, a pessoa olha, né, que é nova, pensa assim, nossa, eu tenho que garantir logo a minha vaga. Quem é que não quer terminar dezembro aí já com um monte de matrícula feita pro ano seguinte, gente? Né? É maravilhoso. E você vai criando isso porque você dá essa sensação de que vai terminar, né? Então, se eu não garantir, pode ser que eu fique sem, né? Daí vai abrir para os novos vão poder. Então, você já pode colocar tudo nesse calendário, tá? Então, e aí, o pai pode pegar, e aí aqui embaixo você escreve, ó, tantas semanas letivas de aula. O pai vai pegar esse calendário, tá? E se ele
se der o trabalho de contar quantas segundas, quantas terças, quantas quartas, quantas quintas tem letivas no seu calendário, tá? Ele vai encontrar o que você está dizendo. Isso dá veracidade, entende? Você diz, ó, tá aqui. Você mostra, sabe? Você consegue mostrar, é visual. Mas o que você pode fazer mais com esse calendário? Esse calendário, ele pode ser seu grande amigo. Ele pode servir para você, tanto para você estruturar já essas suas coisas e entregar, quanto para você mostrar profissionalismo, como para você ir deixando a sua marca espalhada por aí. Deixando a sua marca olhando para a pessoa todo santo dia. Porque você pode fazer esse calendário, e aí você pode fazer ele pequenininho assim, ó, tipo um tamanho A5, gente, tá? E você ainda pode mandar imantar ele. Aí você faz ele bonitinho, com a sua logomarca. Hoje em dia a gente tem um monte de programa gratuito, sabe, para fazer arte bonitinha que vocês mesmos podem fazer, tá? De calendário, de várias coisas. Você faz o calendário com a sua marca. Sua marca, se você não é uma escola, você é uma prof, faz com a sua marca de prof, entendeu? E tal. E você entrega isso pro pai. Quem não tem um calendário, uma folhinha, um parará na geladeira ou atrás da porta da cozinha, ou não sei o que, o parará. Quase todo mundo tem isso. As pessoas gostam de ter isso, porque às vezes a gente precisa, vai lá, olha e tal, tá? Se você entrega isso, gente, vamos falar uma coisinha sobre marca, vou invadir aqui. Marca é uma coisa assim, ó, que precisa. O cérebro humano, lembram que eu falei pra vocês? É por isso que eu acho mágica essa coisa do cérebro humano. Lembra que eu falei uma vez pra vocês, em outras aulas, que o nosso cérebro tem que dar conta de tanta coisa, que ele é preguiçoso pra caramba, que quando ele vê alguma coisa que aparentemente é quase familiar, ele busca isso lá na nossa memória pra ele não ter que aprender tudo de novo. Porque se cada evento da nossa vida a gente tivesse que aprender tudo outra vez, não daria tempo, né? Ele não ia conseguir dar conta de tudo que ele tem que dar. Então o cérebro faz isso, ele faz muitas coisas por associação. Então, por exemplo, quando a gente vê, tá? Eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu bem real assim comigo. Quando a gente vê aqueles caminhões lindos, com luzes, andando na rua no Natal, quem é a primeira coisa que a gente pensa? Esse caminhão é o caminhão da Coca-Cola, certo? Aquele cheio de Papai Noel, com luz, não sei o que, né? Vem isso na sua cabeça. Não precisa nem estar escrito Coca-Cola nele, certo? Mas é a primeira coisa que vem. Por quê? Porque você já viu isso muitas vezes acontecendo, né? E aí o seu cérebro busca. Eu tava no final do ano num Uber, peguei um Uber, tava indo pra minha casa, enfim, e passou um caminhão desses, tá? Do outro lado da rua, assim, né? No sentido inverso, com cheio de luzes, tá? E o motorista, tá? Olhou pra mim, né? Me olha assim pela outra vez e disse, nossa, olha lá, um caminhão da Coca-Cola. Vocês sabem que cor era o caminhão que passou pela gente? O caminhão era azul. O caminhão não era vermelho. O caminhão era azul. Mas a primeira coisa que veio na cabeça daquela pessoa que estava ali comigo, tá? Foi que era o caminhão da Coca-Cola. Por quê? Porque o cérebro dele buscou aquilo que é mais perto, aquilo que ele vê muito, aquilo que ele sabe que já tá lá fixado na memória. E não era um caminhão da Coca-Cola, tá, gente? Só assim pra, né? Era um caminhão de uma outra empresa, de uma outra marca, tá? Era um caminhão azul, né? De uma outra marca, que usou a mesma ideia, enfim. Mas, tipo, o tiro dele saiu pela culatra, porque as pessoas olhavam para aquilo e não referenciavam aquilo com aquela marca, referenciavam aquilo com a Coca-Cola. O que eu quero dizer com tudo isso? Por que eu tô me alongando? É que marca é uma coisa que precisa estar sendo vista o tempo inteiro, para que as pessoas lembrem dela, para que quando as pessoas precisem daquilo, elas lembrem daquilo. Para quando as pessoas pensarem em aula de dança, elas, mas eu já vi tal coisa uma vez. E o cérebro da gente busca isso lá daquilo que foi visto. Então, por que eu dei toda essa volta, né? Para vocês entenderem. Quando eu dou o calendário imantadinho, com a minha marquinha, né? Com a minha logo, com a minha marca, com a minha identidade, com a minha cara e tal, pro pai do meu aluno, primeiro que eu tô dando alguma coisa, as pessoas adoram ganhar qualquer coisa, certo? Segundo,
que essa pessoa... E é uma coisa útil, porque todo mundo precisa de um calendário. Segundo, que a pessoa vai pegar esse calendário, se ele é imantado, ela vai colar lá na porta da geladeira da casa dela. Ficou lá o tal do calendário, colado na porta da geladeira. Todo santo dia, quando aquela pessoa for abrir a geladeira, ela vai me ver. Todo santo dia, quando aquela pessoa abrir a porta da geladeira, cada vez que ela for lá para tomar água, para pegar não sei o que, para pegar margarina, para fazer comida, qualquer coisa, ela me enxerga. É a minha marca. Ela me vê. E eu vou me tornando cada vez mais parte dela. A minha marca vai fixando. Quando chegar a vizinha, a tia, a prima, a não sei quem, parará, que vai lá na porta da geladeira, vai me ver. E eu vou assim fixando a minha marca. E quando alguém precisar de uma aula de dança, de não sei o quê, ou estiver conversando com a vizinha, mas eu já vi, tem a fulana de tal, que não sei o quê, eu vi lá na casa da minha amiga. Ninguém precisou falar. Você utilizou um material que você vai mostrar, que você organiza. E aí a pessoa ainda vai dizer, nossa, super organizado, porque já tem um calendário com tudo do ano, bem organizadinho, entendeu? Então você consegue com um calendário, tá? Isso é uma estratégia que eu tô dando pra vocês, você consegue resolver várias questões, tá? Tanto essa questão do pagamento, quanto essa questão desse entendimento de que esse ano letivo é igual para todo mundo, quanto desses entendimentos todos aí de várias questões, quanto de fixação da sua marca. Lembre, gente, nada que saia de você, tá? Quanto mais você conseguir colocar a sua marca, tá? Melhor, ok? Então, se você vai entregar um envelope, tá? Com uma circular, se esse envelope der para ter a sua marca em vez de ser todo branco, melhor, tá? Uma outra vez a gente pode falar sobre isso, mas aqui só, tá? Então, essa é a primeira estratégia. Vamos para a segunda estratégia que eu trouxe para vocês, são as questões dos pacotes mesmo. Isso eu até já falei, tá? A segunda estratégia são esses pacotes que você pode oferecer para os pais, né? Então, dele poder ter as possibilidades, né? Dessas várias formas de pagamento. Porque você tira aquilo, né? Que, não, você só pode pagar mensal. Porque você está pagando mensalidade. Não, você está pagando parcelas do curso. De um curso completo, de um curso que eu quero, sabe, onde eu vou ensinar habilidades para a vida da sua filha, onde eu vou ensinar ela a ter ritmo que ela vai usar para escrever, para ler, para dançar, para caminhar, enfim, né? Onde eu vou ensinar para ela habilidade tal, que vai usar nisso, naquilo, naquele outro na vida e tal, e assim por diante, tá? Então, é isso que você tem, né? Onde eu vou ter uma progressão pedagógica, onde eu vou contar a escada de cada vez para que ela aprenda. Isso tudo foi pensado, isso tudo foi analisado, isso tudo foi resolvido, certo? E aí você ainda tem possibilidade de fazer, se você quiser aproveitar de repente, porque você entende que você tem vários tipos de pessoas. Você tem lá, como eu falei pra vocês, né, o advogado que de repente tem essas coisas, ou o corretor de imóvel também, né? Às vezes vende uma casa, ganha uma bolada, até que vende a outra para entrar de novo, né? Então, você também pode dar essas possibilidades, né? E a pessoa ganha um desconto dela, já gosta. As pessoas gostam disso. E para você é bom, porque é uma verba que entra de repente, que você consegue dar uma mexida, né? Ou aplicar, ou de repente pagar alguma coisa também com desconto, né? Porque daí se você tem uma reserva na mão, você consegue às vezes até negociar tecido, né? Enfim, para figurinos, coisas assim, isso é outro assunto, tá, gente? E aí, a gente tem a terceira estratégia, tá? Que vocês podem usar, que é uma estratégia que sempre funciona super bem, tá? Que é você estabelecer alguma coisa, tá? Um presente, alguma coisa assim, para datar coisas. Então, por exemplo, tá? Você fez lá no seu calendário já a sua semana de rematrículas. Semana de rematrículas vai ser do dia... Vou chutar aqui, vou pegar aqui o calendário, não chutar. Vai ser do dia 23 ao dia 27 de novembro, tá?
essa semana de rematrículas, certo? Então, nessa, quem fizer... Aqui você tem aquela coisa, né, que eu falei pra vocês, da escassez, de que vai terminar, porque depois eu vou abrir para os alunos novos, então garantam sua vaga já agora. Mas você tem também uma questão de que você pode dar alguma coisa por um determinado período. Então, por exemplo, quem fizer rematrícula até o dia 31, rematrícula ou matrícula, até o dia 31 ou até o dia 3 de agosto, dia 23 de dezembro, enfim, marque aí antes de virar o ano, vai ganhar um presente especial. E aí, gente, esse presente especial, ele tem que ser especial mesmo só para aquela época. Aí pode ser, gente, desde coisas muito baratas, tá? De coisas assim, delicadas, gostosas que você pensou pro aluno, tá? A coisas mais caras, dependendo aí de como funciona a sua relação com isso, tá? Então, assim, você pode, por exemplo, necessaire com a sua marca, tá? Ó, você já sai com a pessoa fazendo uma propaganda de você, mas ela ganhou alguma coisa. Espelhinho de bolsa é uma outra coisa que é super bacana que as pessoas usam. Você tem que dar uma coisa que a pessoa realmente vai usar. Não que ela vai enfiar num armário e nunca mais vai usar, tem que ser útil, né? Uma vez eu mandei fazer umas escovas de cabelo, né, portáteis assim, então você fechava a escovinha, colocava na bolsa, tinha um espelhinho, daí dava pra você pentear o cabelo, fechava ela de novo, sabe? E guardava ali com a marca. Você pode fazer até coisas um pouco mais caras, né? Você tem aí pelo meio do caminho, por exemplo, aquelas coisinhas de... essas capinhas, sabe? Pra colocar o celular dentro e poder tirar foto embaixo d'água, né? Então dá pra fazer isso também, um brinde, um presente, não chame de brinde, tá, gente? Presente, é um presente super legal que você consegue dar pros seus alunos, né? Você consegue entregar e você vai com a sua marca e é uma coisa que eles vão usar um monte. Pode ser essas eco bags, enfim, gente, usem a criatividade. Toalha de praia, não sei, sabe? O saquinho pra guardar sapatilha, mas normalmente é bom coisa que dê pra, sabe? Né? Então isso faz com que a pessoa queira estar ali, faz com que a pessoa queira chegar ali naquele momento para ganhar aquilo. E isso tem que ser exclusivo do momento. Por quê? Porque se a gente libera isso, mas aí depois também tem, mas depois pode comprar, não motiva a pessoa a fazer naquele período que você quer. Tá? Então esse tipo de coisa é só para quem fizer nesse período, faz com que as pessoas queiram. Então esses pequenos presentes onde você também marca com sua marca e você dá um tempo para fazer, também funcionam. Muita gente acaba fazendo rematrícula já no ano anterior, tá? Imaginem vocês aí que beleza, né? Tanto que você pode entrar com um dinheirinho extra já, como você já pode entrar com o ano sabendo que você vai ter aquela quantidade mais ou menos de alunos para você poder se organizar, né? Pelo menos aquilo, né? Aquele mínimo ali, né? Você sabe que vai vir mais, sempre vai ter os que vão deixar para depois, mas assim você já garante alguma coisa antes, tá? E uma outra questão que você pode usar também de estratégia, não só para matrículas e coisas assim, mas que você também pode usar de estratégia, gente, para os seus... nos momentos de espetáculo. Então uma estratégia bem legal dessas em relação a presente, por exemplo, para espetáculo, é quem efetuar o pagamento, se você tem taxa de espetáculo, né, da taxa de espetáculo ou do figurino, né, tem escolas que não tem taxa, que tem só o pagamento do figurino, até determinada data, né, ganha uma camiseta do espetáculo. Né? Vai ser comercializado depois? Não, só para quem fizer nesse período. Então é bacana porque você divulga o seu espetáculo, você já embute um pouco desse valor aí dessa camiseta, você pode já diluir ele dentro do seu valor de taxa de espetáculo ou dentro do seu valor de figurino, tá? E isso, mas eu tô colocando coisa lá e daí vão achar que você tá trabalhando, gente. Tá? Isso é um outro assunto pra gente falar numa outra vez sobre figurino, sobre espetáculo, sobre não sei o que ninguém tem que tirar dinheiro do bolso pra fazer nada, tá? Você tá prestando um serviço pras pessoas, tá?
tá? Então não tem nenhum problema de você receber por isso, certo? Tá? Porque você tá ajudando com que a pessoa não perca o tempo dela, né? Quando você monta um figurino, você vai lá, você compra o tecido, você vai atrás da costureira, você não sei o que, você monta, você faz, acontece, você tirou a medida na sala de aula, a mãe não teve que ir na costureira, então tudo isso, gente, atrapalha, né? Não dizem por aí o velho ditado que tempo é dinheiro? Tempo é dinheiro. Você economizou o tempo da mãe, né? Então, nada mais justo. Mas isso da camiseta, voltando agora, dá super certo, tá? É uma coisa bem bacana e você também tem lá uma camiseta, você tem uma coisa, e isso faz com que as pessoas queiram, tá? Talvez na primeira vez que você faça, não aconteça tanto. Mas nas próximas, aí a pessoa vai ver, realmente, né? Depois eu não consegui, tá? Aí a pessoa, né, o cérebro fica... Gente, a gente tem... E por que o cérebro humano é assim, tá? Vou explicar pra vocês. Por quê? Porque a gente veio de uma época de escassez. Nós, homens primitivos, nós, enquanto fomos homens primitivos, homens das cavernas, a gente não tinha a abundância das coisas que a gente tem hoje, né? Então, a gente comia, né, quando dava. Então as coisas eram escassas, as coisas terminavam. E o nosso cérebro aprendeu que eu preciso garantir que eu vou ter aquilo, porque senão eu vou ficar sem. Então tudo aquilo que a gente mostra, né, para as pessoas que vai acabar, que não vai ter até o fim, o nosso cérebro, né, vai lá, a gente fala lá com o nosso cérebro primitivo. E o cérebro primitivo vai querer garantir para não ficar sem aquilo, tá? Então, não é um achismo, gente, não é jogada de marketing, não é nada disso, tá? É o entendimento do cérebro humano, e é por isso que eu acho que, sabe, estudar neurociência é uma coisa, estudar essa máquina aqui fantástica é muito, muito maravilhoso, porque a gente consegue entender como é que funcionam esses processos. E não tem nada de errado a gente usar esses processos a nosso favor, tá bom? Por quê? Porque a gente não está prejudicando ninguém. Pelo contrário, né? Quando a gente monta um curso, o que a gente quer é que aquele aluno evolua, né? Porque não adianta ele vir 1 mês sim, 3 não, 1 mês sim, 3 não, porque daí ele pagou 1 mês. Não é academia, gente. Por mais que às vezes aconteçam aulas de dança dentro de academias, tá? Não é, o que eu quero dizer que não é academia, não é eu ir lá subir no step, descer. Não, é processo de aprendizagem, sabe? Existe um passo a passo, existe uma progressão e a gente quer que a criança evolua da melhor maneira possível. E é por isso que a gente precisa, né? A gente tem esses processos. E é por isso que é um curso, e é por isso que a gente tem um valor de curso parcelado em tantas vezes. E por que ela não pode ir lá recuperar a aula, parará? Porque isso não vai ser produtivo para ela. Mas, gente, depende muito da idade, tá? De repente você tem lá uma menina de 15 anos que faltou uma aula e que, tipo, super vale a pena ela ir na outra turma, né? Ou de 9, na outra turma que tem na semana, que vai ter a aula paralela, que era dela, beleza? Né? Vai muito de você entender. Mas eu não tô falando de falta, né? Eu tô falando da recuperação essa do feriado, que é uma preocupação grande dos pais em relação a, tipo, eu tô pagando por uma coisa que eu não vou ter, e que o outro vai ter e eu não vou ter, porque não teve feriado na terça-feira, mas teve feriado na segunda. E aí, com isso do calendário, a gente consegue resolver isso, tá? Então, essas são essas 3 estratégias aí que eu queria trazer para vocês entenderem um pouquinho, né, que podem ajudar a gente, né, a trazer as questões dos pais e do próprio entendimento, assim, de que o que a gente faz, né, é educação. Gente, existe uma parte toda administrativa que a gente trabalha junto? Sim, existe, né? Querendo ou não, né, por mais que a gente tenha muito amor pelo aquilo que a gente faz, por mais que o nosso intuito seja ensinar as crianças, né, a gente vive numa sociedade, né, onde as coisas funcionam dessa forma, isso é um negócio, né? A gente precisa viver disso, a gente precisa ser valorizado por isso, certo? Mas a gente precisa linkar e unir essas coisas. Eu preciso que o pedagógico, tá, que exista,
né? E eu não posso esquecer do financeiro, mas eu também não posso só pensar no financeiro e esquecer do pedagógico. As duas coisas precisam caminhar juntas lado a lado, né? Por que eu faço um curso? Não é só para o pai não parar para pagar todas as parcelas. Não, é um curso porque eu preciso que esse pai entenda, tá? Que isso é um processo de aprendizagem, que é um processo de evolução e de ensino pedagógico. Tá? Por que eu tenho um calendário organizado com X aulas ano para esses alunos? Não é porque só, né, para que eu não tenha reclamação de pagamentos. Não, é para que eu consiga pegar o meu conteúdo do ano e distribuir igualmente e que eu não precise correr, socar conteúdo numa turma porque tem lá 3 feriados no ano em segundas-feiras, tá? E não socar e fazer lá muito mais lento, daquela super enrolada do conteúdo no resto da semana, porque não tem esses feriados, né? Não, é para que eu possa dar a mesma qualidade, a mesma distribuição de conteúdo do início até o final do ano. Certo? Então, não é só a gente precisa pensar nisso, não é só o pedagógico e não é só o financeiro. As duas coisas precisam andar lado a lado, tá? Se você trabalha, você precisa ser remunerado por isso, sabe? Não sinta vergonha de ser remunerado pelo que você faz, certo? Mas você precisa fazer o que é melhor pedagogicamente para o seu aluno. Você está fazendo o que é bom para ele, certo? Então, você precisa com que essas duas coisas caminhem juntas, certo? E todas essas coisas que eu passei para vocês, estratégias, enfim, né, essas questões de escassez e tal, também porque, gente, pensem o quanto é ruim quando, né, acontece, sim, acontece. A gente precisa aceitar, sim, a gente precisa aceitar. Mas o quanto seria maravilhoso e ideal que todos os nossos alunos, que todas as nossas turmas iniciassem o ano no dia que a gente estabeleceu, que é o primeiro dia do nosso ano letivo, tá? Com todos os alunos e com todas as vagas completas. É um sonho, não é? Por quê? Porque você vai ter uma evolução muito melhor dessa turma, né? Eu sei que isso é utópico, certo? Mas não é só porque eu quero receber. Não, é porque eu vou conseguir fazer com que essa turma evolua, com que todos os alunos dessa turma evoluam de uma forma progressiva, pedagógica, certo? Porque é isso que a gente faz. A gente ensina, né? A gente não toca gado, a gente ensina pessoas, a gente transforma a vida das pessoas, né? Então, se aos poucos a gente for criando esses entendimentos, a gente for dando essas consciências, quem sabe não chega o dia em que isso aconteça, né? Se a gente souber o que a gente está fazendo, que é sempre o que eu digo para vocês, né, gente? A gente tem que saber o que a gente está fazendo. Se a gente sabe o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, a gente passa isso, a gente consegue explicar isso para os pais, tá? A gente consegue mostrar isso dentro do nosso planejamento pedagógico do nosso ano letivo e a gente consegue, tá, aos poucos, tá, ser reconhecido e valorizado por isso. E vai chegar um momento em que esses pais e essas crianças, porque está acontecendo dentro da sala, né, gente? Não adianta sair só no blá blá blá, tem que acontecer dentro da sala de aula, tá? Vai chegar um momento em que as pessoas vão ver, eu tô vendo que a minha filha evolui, eu tô vendo que a minha filha melhora, eu tô vendo que essa professora tá preocupada com a minha filha, eu tô vendo que ela tá preocupada com o crescimento dela, eu tô vendo que a dança realmente está transformando a vida da minha filha. E tudo que pai e mãe quer é sucesso de filho, gente. Só isso que pai e mãe quer. Isso, e a questão de sucesso é muito relativa, né? Para cada um tem uma conotação. Mas entendem o que eu quero dizer, né? Então, assim, gente, é possível sim. A gente só precisa ter conhecimento, tá? E fazer as coisas do jeito certo, pelos motivos certos, tá? E aí a gente consegue fazer tudo isso aí. Espero que tenha ajudado aí um pouquinho, que tenha dado uma clareada para vocês, tá? Que vocês já tenham, né? Que tenha aí dado
uma clareada nessas questões, tá? Eu vi aqui, deixa eu só ver aqui só um pouquinho, já entra uma pergunta. Como lida com as alunas novas numa turma já em andamento? Isso aí é assunto para uma live inteirinha, tá? Eu fiz uma live falando sobre isso no ano passado, mas eu vou bem rapidamente, né? Como eu já falei em outras aulas, e falei na semana passada no nosso Psicopedagogia Dança Papo, que foi mais ou menos, não foi essa pergunta, mas a resposta é mais ou menos a mesma, que é o seguinte, gente, o que é muito importante da gente fazer? É importante que a gente sempre tenha formas diferentes de ensinar a mesma coisa. Quando a gente tem formas diferentes de ensinar a mesma coisa, a gente consegue pegar o aluno que entrou novo, né? Ensinar aquilo que ele precisa aprender para poder passar adiante, né? Para poder seguir, né? No caminho do processo pedagógico, né? De progressão pedagógica. Mas a gente também consegue fazer com que o aluno que já está treine aquilo que ele já aprendeu, né? Treine novamente aquilo que ele já passou, mas e aperfeiçoe aquilo cada vez mais, só que de uma maneira diferente, né? Então, você precisa encontrar formas diferentes de ensinar as mesmas coisas, né? E isso vale sempre, na verdade, porque a gente precisa estar sempre aperfeiçoando, né? Mas você também não pode voltar tudo atrás, né, gente? Esse aluno que entrou depois, ele vai ter que dar uma corridinha ali para conseguir pegar, tá? Não é o ideal seria que todos entrassem juntos, mas não é a nossa realidade, certo? Espero que tenha dado aí, porque senão, gente, se eu posso, depois a gente pode fazer uma live só falando sobre isto, certo? Gente, eu já estourei o nosso tempo mega estourado aqui, tá? Eu vou deixar, tá vindo aqui algumas questões, depois eu respondo, tá? Pra vocês aí direitinho, tá? E a gente vai se organizando. Deixa eu ver aqui, ó, Patrícia, como cobrar o valor da matrícula? Gente, matrícula é uma coisa que a gente precisa pesquisar muito, porque não sei se vocês já perceberam, não ia falar, mas eu vou, tá? Não sei se vocês já perceberam que as escolas da rede, as escolas regulares, antigamente tinham um valor extra de matrícula, e hoje não tem mais. Hoje você tem só lá, né, que o ano tem o valor X, e que ele pode ser feito em 12, né, na escola as pessoas pagam as 12 parcelas, mesmo estando de férias, em 12 parcelas de X reais. O que a gente faz, aí agora são questões legais, tá? Eu tenho esse conhecimento por ter esse conhecimento, mas não consigo dizer pra vocês número de lei, nada dessas coisas. Tem alguns lugares, tá, onde o que a gente faz é prestação de serviço, certo? A gente presta um serviço. Então, você não pode teoricamente cobrar por uma coisa que você não está prestando. E na matrícula, na verdade, você não está prestando serviço nenhum, né? Porque a contrapartida é, você paga uma coisa, prestação de serviço, você me paga uma coisa para que eu te dê um serviço, certo? E aí você tem essa questão da matrícula que é bem complicada por causa disso, tá? E eu entendo que a gente precisa ter. Então, uma estratégia que você pode usar para resolver essa questão da matrícula é você fazer alguma coisa junto. Então, por exemplo, você pode criar lá o seu uniforme, pode estar junto, né? Então você, né, a matrícula custa, sei lá, R$100, né? E você recebe o seu uniforme, né? Você leva o uniforme é obrigatório, você, né? Então você pode utilizar algumas coisas assim, mas você precisa pensar nisso como resolver e pesquisar, porque tem algumas coisas que são muito de cada estado, cada um tem, porque é uma coisa mais recente, tá? Não é uma coisa assim, então. Mas as escolas regulares já não tem mais isso em função disso, porque é prestação de serviço, tá? Então aí vale a pena você consultar aí um contador ou consultar um advogado que vai conseguir te orientar melhor, tá bom? Mas o ideal é que você, né? E aí, gente, aí vocês vão dizer, tá, mas e aí como é que a gente vive janeiro, né? Porque a pessoa vai pagar 11 parcelas, vai começar a pagar em fevereiro e vai terminar de pagar em dezembro. E aí, o que a gente faz em janeiro, né? Se não dá pra fazer, aí você pode fazer essas questões assim com matrícula, mas uma outra coisa que você pode fazer, que é bem boa, gente, né? É que você precisa rentabilizar o seu espetáculo, tá?
Você precisa fazer com que isso, porque você trabalha bastante para a realização do seu espetáculo. Você tem que dar uma rentabilizada nele, porque aí ele vai segurar aí, né? Você segura melhor o seu mês de janeiro, tá bom? Então, gente, o que eu acho que a gente tem que fazer é ser fiel às nossas coisas. Pensar no pedagógico, mas não esquecer o financeiro. Pensar no financeiro, mas não esquecer o pedagógico, ok? Ficamos por aqui então, tá, gente? Espero que vocês tenham aproveitado, espero que tenha servido, espero que tenha ajudado um pouquinho, tá? Sempre lembrando que a gente trabalha com educação, tá bom? E isso também são maneiras da gente educar as pessoas para que a gente possa ter aí mais responsabilidade, mais continuidade e mais persistência naquilo que a gente faz, certo? Então ficamos por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, mais coisas quiserem saber, podem colocar nos comentários, tá, gente? Ou me manda lá no direct no Insta que eu respondo. Às vezes eu demoro um pouquinho porque não dá tempo, mas eu respondo. E vou adorar saber o que vocês acharam da aula, tá? Se quiserem também colocar pra mim lá o que vocês acharam, me dar esse feedback, pra mim é bem importante. Eu gosto também de saber se foi útil, se não foi e tal, certo? E quem não tá lá no canal do Telegram, tá? Quiser entrar, lá sempre tem material bacana. Eu vou fazer algumas lives durante esse ano, tá? Deixando material antes, deixando coisas para vocês poderem acompanhar lá, tá? Mas tem que estar lá daí no canal do Telegram, link na bio do Instagram e aqui nos comentários do Facebook. E se sair, se não conseguir qualquer coisa, manda lá um direct, me manda uma mensagem que eu respondo para vocês, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Beijinhos e tchau, tchau.